E aí, galerinha do canal Perambulando pela Europa, como vocês estão? Vem cá, vocês já ouviram falar da história do Natal e das suas raízes? Vocês sabiam que essa celebração é muito mais antiga do que podemos imaginar e que ela se inicia na noite dos tempos? Eu convido vocês a permanecerem aqui enquanto a nossa nave segue pelo curso da história, desvendando certos aspectos históricos sobre o Natal. Fica aqui, não sai não, pois tem muitas coisas interessantes pelo caminho. Aqui quem fala é o Sérgio Alves. Hoje eu guio vocês apenas com a minha voz. Sejam muito bem-vindos e boa viagem. O Natal vem sendo comemorado bem antes do nascimento de Jesus e da existência do cristianismo. Vamos conhecer algumas tradições que originaram essa festa. Estamos por volta do século II d.C. A população festeja em Roma, no dia 25 de dezembro, o nascimento do Salvador, o deus da luz e da sabedoria persa, Mitra. Essa é a data mais sagrada do ano. As famílias apreciam os presentes e a comida é muito farta. Bom, esse não é o Natal, pelo menos não como a gente conhece. Esta é uma celebração que ocorre na data de nascimento do deus Mitra. Mitra é filho de Ahura Mazda, o deus e o princípio do bem no sistema de filosofia persa chamado Zoroastrismo. Ahura Mazda é filho, ou melhor dizendo, uma manifestação de Zurvan, o deus supremo do Zoroastrismo. Zurvan significa espaço, tempo ou velhice, e ele também é conhecido como um ou o único. Mas, voltando a Mitra, esse era o deus da luz e do sol, e segundo a mitologia, ele viajava todos os dias em sua carruagem através dos céus para espantar as forças das trevas. Ele se tornou um dos deuses mais adorados pelos romanos. E aqui começam as semelhanças com o feriado cristão, e elas não são meras coincidências. O Natal possui uma história bem mais antiga. Podemos avançar mais de 7 ou 8 mil anos antes de Cristo. A razão dessa celebração era comemorar o solstício de inverno, que é a noite mais longa do ano no hemisfério norte. Essa data ocorre por volta de 20 a 21 de dezembro. Esse é o ponto em que o Sol atinge o seu ponto mais baixo no horizonte e parece não se mover mais por uns 3 dias consecutivos. Poeticamente falando, o Sol está morto. Por volta do dia 24 ou 25, ele começa a sua marcha para ficar cada vez mais tempo no céu. Alongando os dias, ele começa lentamente a subir até atingir o auge do verão. Os dias escuros do inverno começam lentamente a perder força enquanto o sol progride e lança mais luz sobre a terra. Assim, o sol renasce das trevas, e esse renascer foi celebrado por muitos povos antigos. É a ressurreição do sol. Os povos estão felizes e as comemorações são amplas, pois dias mais longos trarão mais colheitas no próximo ano. Na Grécia havia os festivais de Dionísio, o deus do vinho e da fertilidade. No Egito, Osíris era celebrado. Osíris significa muitos olhos.
e isso tem conexão com os raios do sol, que tudo veem. No seu aspecto solar, Osíris morre e desce ao mundo sombrio dos mortos para depois renascer em resplendor e majestade. As comemorações duram 12 dias na Mesopotâmia. Entre os celtas e druidas da Grã-Bretanha, a festa ocorre no Stonehenge. Enfim, muitos povos do planeta celebravam e ainda celebram essa data. Segundo a história, o culto a Mitra chegou na Europa por volta do século IV a.C. Naquela época, Alexandre o Grande havia conquistado o Oriente Médio. Com o tempo, os soldados romanos levaram o culto de Mitra para o Império. Lá em Roma, Mitra recebeu um festival próprio. Era chamado de Sol Invictus, ou o Sol Invencível. Esse título foi escolhido com base no título imperial Pius Felix Invictus, que significa Pio Feliz Invicto. E foi introduzido pelo imperador romano Heliogábalo, baseado no deus Elagábalo, Sol Invicto, o deus Sol da sua cidade natal Emesa, na Síria. Quando o imperador morreu em 222 d.C., seu culto esvaeceu. Mais tarde, o título Invictus foi atribuído a Mitra, e seu culto se tornou oficial em 25 de dezembro de 274 d.C., sob as ordens do imperador Aureliano. Durante essa mesma época do ano, um outro festival era celebrado. Era Saturnália, que homenageava o deus da agricultura, Saturno. No meio de tudo isso, o cristianismo se desenvolvia em sua fase inicial. Ele era apenas um broto e, inicialmente, não se importava com essas coisas. Para os primeiros cristãos, apenas as datas da Sexta-feira Santa, que se refere à crucificação, e a data da Páscoa, que é a da ressurreição, eram importantes. Para eles, a data da morte de alguém importante era mais relevante do que a de nascimento, pois somente após a morte um mártir adquiria um caráter mais significativo e específico. Portanto, a data de nascimento não era tão importante, e ninguém sabia a data de nascimento de Jesus. A Bíblia não tem nenhuma informação sobre isso. Desejando também ter uma comemoração de solstício, os cristãos de Roma receberam a ajuda do historiador Sextus Julius Africanus, que determinou o aniversário de Jesus como sendo no dia 25 de dezembro, a mesma data de nascimento de Mitra. Isso foi uma manobra estratégica que muito agradou os líderes da igreja, visto que eles desejavam atrair mais fiéis para o cristianismo. A partir do século IV, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano e Cristo começou a ser homenageado no lugar de Mitra. Aqui, o cristianismo herdava tradições ancestrais. Jesus passou a ser associado ao Deus Sol, e assim se tornou a luz e a salvação para todos os seres. Dessa forma, ocorreu uma troca cultural. Ao que tudo indica, o costume de trocar presentes e os banquetes eram comuns desde os primeiros natais dos cristãos. Durante a Idade Média, outros costumes foram sendo introduzidos nas festas de Natal, principalmente por causa das missões dos missionários que viajavam disseminando o cristianismo na Europa. Uma das celebrações que entrou com força na tradição natalina foi o Yule, um rito nórdico e celta que celebrava a continuação dos ciclos da vida.
Esse ritual também é conhecido como Festival das Luzes, pois é costume acender várias fogueiras, velas e tochas nessa noite. Dançava-se ao redor das fogueiras, girando e simbolizando a roda da vida. Era uma maneira de atrair as mudanças tanto externas como internas. O rito de Yule se baseia no fortalecimento da energia solar e o renascimento. Os sinos, as coroas e guirlandas, as velas, a tradição de decorar árvores, a troca de presentes, tudo isso vem do festival de Yule. Também se tinha a ideia de um ser encantado que viria presentear as crianças. Para os escandinavos, esse ser seria um gnomo, mas esse ser elemental iria mudar de forma com o tempo. Há uma lenda da Turquia, durante o século IV, que narra a história de 3 meninas que eram muito pobres e não possuíam dinheiro para pagar o dote de casamento. Nessa situação, elas corriam o risco de terem que se tornar prostitutas para sobreviver. Então, numa fria noite de inverno, um saquinho cheio de ouro foi arremessado pela janela ou chaminé da casa das garotas. Era um homem misterioso que fizera a doação. As garotas usaram o ouro como dotes de casamento e assim puderam viver felizes para sempre. O tal homem misterioso era Nicolau de Mira, ou também conhecido como Nicolau Taumaturgo. Mira é uma antiga cidade da Lícia. Nicolau era um bispo da cidade e ficou conhecido pela sua generosidade. Infelizmente, não existem registros históricos sobre ele. Ele seria um homem rico que durante a vida doou muitos presentes para os pobres. Relatos dos feitos generosos do bispo ganharam renome e se tornaram mito. E assim muitos milagres foram atribuídos a ele. Depois de sua morte, ele foi canonizado e virou São Nicolau. Se tornou o padroeiro das crianças, dos órfãos, dos mercadores, dos pobres e marinheiros. É o santo padroeiro da Rússia e da Grécia. Aos poucos, a imagem bondosa do bispo foi se fundindo com as tradições do Natal. A ideia de um presenteador humano de barba branca e roupas vermelhas, como conhecemos hoje, foi ganhando forma. Na Grã-Bretanha, ele era conhecido como Father Christmas, que significa Papai Natal. Os franceses o chamavam de Père Noël, que significa a mesma coisa e deu origem ao nome Papai Noel, como conhecemos hoje. Na Holanda, ele passou a ser chamado de Sinterklaas. E na colônia holandesa de Nova Amsterdã, que mais tarde seria chamada de Nova York, ele ficou conhecido como Santa Claus. A imagem do Papai Noel, entretanto, não remete só à figura cristã de São Nicolau. Há semelhanças entre esse personagem e o deus Odin dos nórdicos. Odin era o deus supremo dos nórdicos e vikings. Ele era o deus da sabedoria, da magia, da poesia e da guerra. E nessa tradição, ele era um idoso de barba branca. Para os nórdicos e germânicos, Odin, conhecido como Wotan pelos germânicos, era responsável por presentear as pessoas durante o festival de Yule. Montado em seu cavalo de 8 patas, chamado Sleipnir, ele voava pelo mundo espalhando presentes. Aqui podemos ver a referência clara às 8 renas do Papai Noel. Para receber os brinquedos e doces, as crianças nórdicas colocavam suas botas perto das chaminés e enchiam-nas com feno ou cenouras, para que o cavalo Sleipnir pudesse comer. Em troca, Odin enchia as botas com os presentes. Na Inglaterra do século XVII, os puritanos queriam cortar todos os laços que as igrejas protestantes mantinham com o catolicismo, e o Natal era um desses laços, e portanto deveria ser abolido. As primeiras tentativas foi mudar o nome da data de Christmas, que significa Christ's Mass, ou Missa de Cristo, para Christide, que significa Tempo de Cristo.
porque missa é um termo católico e não deveria ser usado. Em 1645, o parlamento inglês, em sua maioria puritanos, proibiu a celebração pelo nascimento de Cristo. Como justificativa, eles alegaram que essa celebração, assim como a data de nascimento de Cristo, não constam na Bíblia. Além disso, as festas só estimulavam preguiça, gula e vários outros pecados. Mesmo assim, o povo continuou comemorando. Em 1649, os puritanos conseguiram tomar o poder e a situação em relação à comemoração piorou, chegando até o ponto de repressões violentas. Porém, em 1658, com a restauração da monarquia, a festa voltou, para a alegria do povo. Já na terra que passaria a ser os Estados Unidos, na colônia inglesa de Boston, comemorar no dia 25 de dezembro se tornou ilegal de 1659 a 1681. Ali, a mão de ferro dos puritanos pesou fortemente, tanto que o Natal só virou feriado nacional por lá em 1870. É véspera de Natal. A neve cai lá fora e o frio insensível domina as ruas da cidade de Londres. Enquanto isso, as pessoas se preparam para a celebração do nascimento de Cristo. O ano é 1846. As donas de casa ocupam-se alegremente com seus assados. Os homens mal podem esperar para voltar para casa. E as crianças mal conseguem dormir, pois ansiosamente pensam nos presentes que o Senhor das Renas trará. Mas há uma pessoa que não está feliz com o Natal. O velho e ranzinza Sr. Scrooge. Um homem solitário, avarento e devotado aos negócios. Ele simplesmente não consegue enxergar os motivos para tanta alegria. Apenas o fato de ter que dar uma folga para o seu secretário já o deixa inquieto. Porém, ele recebe a visita do fantasma de Marley, seu falecido sócio, que se arrepende de ter passado a vida atrás de dinheiro. Outros 3 espíritos, que representam o Natal, também o visitam. Eles lhe ensinam que essa é a data para esquecer diferenças sociais, abrir o coração e compartilhar riquezas. Através de uma viagem e transformação inesquecível, guiado por esses espíritos, o Sr. Scrooge se transforma num homem generoso. Esse é o enredo de um conto de Natal, do britânico Charles Dickens. O escritor morava em uma Londres suja, caótica e abarrotada de pessoas. Isso serviu de inspiração para Dickens escrever a sua obra, mostrando o Natal como um momento de redenção contra todo esse estresse do mundo de competição do capitalismo industrial. Lembrando que a palavra Scrooge significa pão duro em inglês, isso lembra alguém? Ah, um pato famoso dos quadrinhos e também das telinhas. O Tio Patinhas. A primeira história do Tio Patinhas faz paródia a um conto de Natal de Dickens. O nome em inglês do Tio Patinhas é Uncle Scrooge, que significa Tio Pão Duro. Tudo isso fortaleceu a imagem do espírito natalino que hoje ecoa na mídia. Até por volta da metade do século XIX, a imagem mais comum do Papai Noel era de um bispo, com um manto vermelho e mitra na cabeça. Mitra é aquele chapéu comprido que os sacerdotes católicos usam. Mas claro que a imagem do bom velhinho iria mudar ao longo do tempo.
em 1862, o desenhista americano Thomas Nast remodelou a figura, tirando as referências religiosas, deixou o homem mais gordinho e deu um novo estilo para suas vestes vermelhas. A residência dele passou a ser o Polo Norte, uma nacionalidade neutra, pois assim ele não pertenceria a país nenhum, e assim nascia o Papai Noel de hoje. Contudo, só depois de 1931 é que ele viria a se tornar mundialmente famoso, principalmente porque ele se tornou o astro de anúncios da Coca-Cola. O tempo passou e o Papai Noel veio a se tornar o elemento mais associado ao Natal. E o principal e verdadeiro homenageado, o Sol, acabou sendo esquecido. Mas ele ainda está lá em cima, no espaço infinito, no escuro cosmos, velando por nós, enviando a sua luz e vida a todos os seres do seu reino. Bom, pessoal, aqui chegamos ao fim de mais uma viagem. Desejo a vocês um bom Natal, cheio de luz e paz. E que o renascimento celebrado no Natal tenha não só um significado externo em suas vidas, mas também e principalmente um significado interno. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscreverem no canal, de compartilharem o vídeo e de darem aquele joinha bem legal, ok? Muito obrigado por terem estado aqui comigo. Até o fim de mais um vídeo. Tchau!